Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educapé. A aula de hoje é a de número 20. Nós iremos falar sobre catástrofes naturais e os processos de extinção, mudanças de hábitos e migrações de espécies. Mas é claro que antes de começar o nosso conteúdo, para falar das festas juninas, o São João, e aí eu preparei uma parte da história das festas juninas. Esse período das festas, ela coincide com a colheita do alimento. É na Europa a origem histórica das tradições juninas, quando os agricultores eles realizavam festas para comemorar as colheitas. E o costume ele foi introduzido aos poucos no nosso país, o Brasil, durante a colonização. E é claro que nos estados do Nordeste, esse período de colheita ele é bastante forte, que é a colheita do milho. E é claro que temos vários tipos de comida do milho, derivado ali do milho. É claro que você vai comer um milho cozido, uma pamonha, uma canjica, um bolo de milho, um pé de moleque. Ou seja, são tantas comidas que existem justamente devido a essa colheita e é claro que as pessoas elas irão que festejar. E é um momento realmente de festa. A colheita ela é a alegria onde reúne todas as famílias. Bom, bora agora começar o nosso conteúdo do sétimo ano. E aí eu quero começar a falar sobre migrações ambientais. Olha só, galerinha. Nos últimos anos, milhões de pessoas elas foram deslocadas por desastres ambientais, muitos relacionados diretamente com as crescentes mudanças climáticas. E aí, de acordo com dados no artigo publicado na nova edição do Boletim Desafios ali da CEPAL, e isso é claro com parceria com a Unicef, entre 2005 e 2015, vejam bem, esses dados foram durante esse período. Ocorreram 380 desastres naturais no mundo e a região da Ásia foi a mais afetada, ou seja, 44,4%. E é claro que isso seguida pelas Américas, África, Europa e Oceania. E além dos diversos problemas econômicos ocasionados com a ocorrência de desastres ambientais e mudanças climáticas em muitas regiões do mundo, a região ela se torna tão extrema que as pessoas elas são obrigadas a deixar suas casas para se deslocar à procura de um novo lar, seja internamente no país ou cruzando fronteiras. E este cenário se torna aí cada vez mais frequente no âmbito mundial. Por quê? As populações elas se tornam as principais vítimas das alterações climáticas. O relatório do IDMC apresenta que as principais causas de deslocamentos elas são por conflitos, violências e desastre, onde milhões de pessoas se deslocaram. O equivalente aí a uma pessoa forçada a fugir a cada segundo. E é claro que desse total de milhões foram por desastres, casos que não se resistem somente aos países insulares, mas em diversas regiões do mundo, principalmente na Ásia. E é claro que tem as complicações enfrentadas pelos migrantes por razões ambientais, que vão além das dificuldades de abandonar suas casas, que há um desconhecimento sobre o termo adequado para designar essas pessoas, que em muitos casos são usados termos distintos, como refugiados ambientais. Não há, na realidade, um consenso conceitual ali. Ou seja, esse consenso conceitual
para designar os indivíduos que se deslocam por motivos ambientais. A expressão refugiado ambiental não é reconhecida pelo direito ambiental. Aqueles ali que se manifestam contrariamente argumentam que o termo refugiado ambiental poderia gerar confusão com relação aos refugiados denominados como tal pela Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951. Ou seja, o termo refugiado teria uma maior carga simbólica, chamaria a atenção dos governos e também da mídia para a necessidade de proteção dessa categoria de pessoas. Mas o termo migrante ambiental ainda seria o mais adequado. E é claro que é grande a insuficiência em designar essas pessoas a uma determinada categoria, uma vez que a Convenção das Nações Unidas para Refugiados não considera esses migrantes por razões ambientais como refugiados. E aí, sem reconhecimento, as vítimas de deslocamentos resultantes das mudanças e também catástrofes ambientais não têm um marco legal que os ampare, fazendo com que haja um vazio jurídico que prejudica diretamente as pessoas. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram deslocadas por desastres ambientais, muitos relacionados diretamente com as crescentes mudanças climáticas do nosso planeta. Os países mais pobres são os mais vulneráveis com a ocorrência ali dos desastres ambientais, quando se fala da vulnerabilidade dos países pobres. Por quê? O IDMC aponta que a maioria dos novos deslocamentos ocorre em ambientes de alto risco, que são caracterizados por baixa capacidade de enfrentamento, altos níveis de vulnerabilidade socioeconômica e alta exposição a riscos naturais e humanos. E é claro que, apesar da Ásia ela ser o continente mais afetado por desastres ambientais, na África, a pobreza extrema ela tem aumentado as consequências das catástrofes e mudanças climáticas. A região ali conhecida como Chifre da África é a que mais sofre em decorrência da seca. A região da América Latina e Caribe também é fortemente afetada. As inundações ocorridas no Peru no ano de 1996, elas deslocaram cerca de 151 mil pessoas e destruíram centenas de casas, obrigando a população a procurar abrigos em outras regiões do país. E aí vem as medidas que contribuem para soluções diante da ausência de um instrumento global que proteja a categoria. Há convenções e declarações regionais que prevêem ali a proteção dos migrantes ambientais. Alguns exemplos são a Convenção da União Africana para a proteção e assistência de deslocados internos na África e as declarações na região do Pacífico. Estas aí mencionam o quê? O deslocamento climático, que apesar de não oferecerem propostas concretas que viabilizem a proteção dos indivíduos afetados pelas mudanças climáticas. E continuando falando sobre as migrações ambientais, nesse contexto atual, onde as mudanças climáticas e os desastres ambientais, eles aumentam, ocasionando em consequências ali, quando eu falo consequências, sérias, ou seja, para quem? Para as populações. O reconhecimento acadêmico do tema, ele é fundamental para gerar conhecimento e convicção sobre a sua importância no meio científico. E é claro que, nesse sentido, é importante ouvir as comunidades afetadas sobre as dificuldades, necessidades e também capacidades
para que elas possam colaborar na geração de informação de qualidade e também futuramente nos processos de participação e tomada de decisão. E também, pessoal, a sensibilização, eu queria dar um corte aí, que travou essa palavra. Sensibilização. Começa aí. Migrações. Bom. Ok. E continuando falando das migrações ambientais. É claro que a sensibilização de atores relevantes, como as organizações internacionais, regionais e subregionais, também governos nacionais e locais, como ONGs e a sociedade civil organizada, inclusive das comunidades afetadas, que muitas vezes não se reconhece como titulares de direitos, bem como a participação desses atores nas consultas públicas, que visam a construção de normas, de políticas e de planos relacionados ao tema. A Resama, ela vem justamente trabalhando com essas ferramentas, contribuindo para a construção de um sistema de proteção integral e adequado para essa categoria de pessoas. Bom, hoje eu falei para vocês o que é que a catástrofe natural causa aí nos processos de extinção e da migração de espécie. Só que eu foquei na nossa espécie, no nosso planeta, na nossa alteração climática, ou seja, as pessoas elas estão tendo que mudar de seus países, de suas regiões, por causa das alterações climáticas, por causa das catástrofes. Eita. Agora foi. Catástrofes. Ok. Bom, pessoal, essa foi a aula de número 20, onde eu falei sobre as catástrofes naturais e os processos de extinção, mudanças de hábitos e migrações de espécies. Só que eu foquei na nossa espécie, a Homo sapiens, onde as pessoas elas estão tendo que mudar de suas casas, de suas regiões, de seus países, porque as alterações climáticas elas são tão fortes e tão pesadas em determinados locais que não tem condição de ter vida naquele meio ambiente. Por isso que eles se tornam refugiados, ou seja, migrantes ambientais. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.